Intenções da missa. Pela alma de Idalice Dantas Pereira, 7 dias. Maria Soares Filha, 30 dias. Cacilda Maria da Silva. Ação de graça pelo aniversário de João Almeida da Silva, 96 anos. Boa noite a vocês que estão aqui e a vocês de casa que estão nos ouvindo através da Rádio Atividade e pelo nosso Facebook. Irmãs e irmãos, no alto da montanha da Transfiguração, contemplamos o Cristo, plenitude e cumprimento da lei e dos profetas. A escuta da voz do Filho amado é nossa meta e é por ela que transformaremos o mundo. Participemos desta celebração e deixemos o mistério de Cristo se transbordar em nosso interior. De pé, vamos receber o nosso celebrante, cantando. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs que nos acompanham nesse instante pela Rádio Atividade FM, também os irmãos que nos acompanham por meio das imagens que são transmitidas pela Pascom da nossa paróquia Santo Antônio de Canudos. Celebrando o domingo desta semana, onde fomos convidados a estar em um certo isolamento para nos livrarmos da realidade desta contaminação pelo Covid, hoje, mesmo com esta igreja vazia, nós queremos celebrar unindo o nosso coração ao coração de tantos que nos acompanham. Nesse segundo domingo da Quaresma, somos chamados a contemplar Cristo glorioso que irá culminar a sua vida na cruz. Por isso vamos pedir perdão dos nossos pecados, cantando. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e ofereço-o em holocausto sobre o monte em que eu te indicar. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho, pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que um anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste o teu filho único, e eu te abençoarei e te tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades do inimigo. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seu santo e seus amigos. Andarei na
na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor. Em teu meio, ó cidade de Sião, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Louvar a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvar a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvar a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvar a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João
e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo o segundo domingo da Quaresma, como uma realidade própria desse tempo de pandemia, em que estamos em um certo isolamento social para cumprir as ordens do governo, somos chamados por Deus a unir a realidade, as circunstâncias do tempo atual, com a fé que o povo de Deus é convidado a viver. Alguns poucos que estão aqui no serviço da liturgia para que a gente possa transmitir a palavra e a Eucaristia, e tantos que nos acompanham agora, para os quais nós queremos dirigir esta homilia: os ouvintes da Rádio Atividade FM e os internautas. Segundo domingo da Quaresma. Neste tempo de caminhada que nos aproximará do tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor, fomos e somos convidados a contemplar os sinais de Deus. No primeiro domingo da Quaresma, nós podemos colocar o nosso coração diante da visão de Cristo que luta contra o mal. E foi isso que nós contemplamos: a vitória de Cristo sobre Satanás, que tenta o Filho de Deus e nele tenta toda a humanidade, todos nós, todos os seres humanos da história. E hoje nós enxergamos nesta liturgia, neste segundo domingo, a glória de Cristo que passa pela cruz. O segundo domingo da Quaresma nos apresenta esta cena, a cruz do Senhor. A cruz de Cristo, que é também a cruz de cada pessoa, cada coração, cada ser humano da história. E neste caminho quaresmal, compreender, além da luta contra o mal, saber também que no caminho da vida nós somos chamados a ofertar nossa vida na cruz, que o Senhor também nos oferece, é o caminho perfeito para que a gente possa celebrar a Páscoa do Senhor. A primeira leitura nos coloca a narração onde Abraão, o pai da fé, o pai da nossa fé, ele experimenta a sua cruz. E aqui é muito interessante, irmãos. Abraão foi aquele homem chamado por Deus para que com o seu sim abrisse caminho para a experiência com o Deus de Israel. Deus chama primeiro Abraão: Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu vou te dar.
E você terá filhos, Abraão, muitos filhos, incontáveis filhos, e por ti eu abençoarei todos os homens da terra. Mas é interessante, a promessa que Deus fez a Abraão, quando Abraão a contempla no seu primeiro filho, Deus pede a Abraão uma prova. E Deus diz para Abraão: Abraão, se você me ama de verdade, ofereça o filho que eu te dei em sacrifício. E a gente ouviu a narração de hoje, que Abraão, por acreditar em Deus, por saber que Deus, que deu a ele um filho e uma promessa, é um Deus verdadeiro, Abraão, ele não teme. Ele quer ofertar o seu filho a Deus. E como nos diz a leitura do Gênesis, ele sobe a uma montanha e ele prepara o holocausto, ele prepara a oferenda para ofertar o seu filho a Deus, seu filho como oferta de sacrifício. Mas Deus vem do coração de Abraão, que é obediente e resoluto. Deus, ele diz: não, Abraão, eu não quero a vida do seu filho, eu só queria entender a capacidade do seu amor para comigo e de abraçar este sacrifício na sua vida. E Deus honra Abraão, porque Abraão não teve medo de sacrificar a própria vida, a sua de pai, e a vida do seu filho a Deus. Deus poupa a vida do seu filho para nos ensinar que o verdadeiro sacrifício está em um sim total e amoroso. Jesus veio ao mundo para cumprir a promessa de Deus de salvação, a promessa de redenção que tocará todos os habitantes da terra. É a antiga promessa de Deus a Abraão, ela começa a se cumprir em Jesus. Jesus é a promessa do Pai, da bênção de Deus que toca todos os seres humanos da história. Mas essa promessa, para se cumprir, ela passará por um sacrifício. Deus, quando pede a Abraão um sacrifício, ele coloca na vida de Abraão, o pai da fé, o seu próprio coração de pai. O pai, quando pede a Abraão um sinal, uma prova de amor, ele coloca naquele pedido o seu próprio coração de pai, que desde a eternidade compreende que na obra criadora a única forma de redenção total e plena será entregar o seu único filho como redenção, como salvação. Nós não compreendemos isso de tanta profundidade porque ela está envolvida em um mistério. Deus, o Pai, tem um único filho, que é Jesus. E ele oferece o seu único filho em sacrifício para remir, para redimir todos os homens e mulheres da terra, a mim e a você. E Deus faz isso por amor. Essa entrega está prefigurada naquele carneiro que Abraão encontra preso aos espinhos e que oferta no lugar do seu único filho, do seu primeiro filho. Deus, ele quer nos ensinar que o modo que ele tem de amar a humanidade, a história, o mundo, é entregando o seu filho único como sacrifício, como cordeiro imolado para a salvação do mundo. O evangelho que nós ouvimos, queridos irmãos, o evangelho de Marcos, nos apresenta o caminho de Cristo com os seus discípulos até a cruz. Eu olho para poucos que estão aqui para a gente entender e quero me dirigir para cada um de vocês. Imagine comigo, eu conheço Jesus. Este homem que entrou na minha vida, ele faz coisas maravilhosas. Ele cura os doentes, ele faz milagre, multiplica pães, anda sobre o mar, expulsa o demônio, faz grandes coisas acontecer, até ressuscita os mortos. Mas chega um momento
que esse mesmo Jesus, com os 12 discípulos, os 12 amigos, ele começa a falar em cruz. A cruz, queridos irmãos, naquela época, era a morte mais terrível que podia existir. A cruz era o suplício romano, era a morte, a condenação mais terrível que um condenado, um criminoso poderia ter. E quando Jesus começa a falar de cruz para os seus discípulos ficam confusos. Mas como este homem, que não cometeu nenhum crime, que só fez coisas maravilhosas e que só fez sinais de bem e de bondade, como é que ele fala em cruz? Os discípulos começam a ficar confusos. A gente, enquanto cristão católico, não é diferente. É fácil seguir um Cristo ressuscitado. Nós seguimos Cristo ressuscitado. É fácil até colocar uma cruz no peito. É fácil colocar uma cruz sobre a igreja ou nos nossos templos, ou levar a cruz, quando Cristo já ressuscitou. Mas é difícil entender o mistério da dor e da cruz quando nós estamos a passar sobre ela. Jesus sabia que os seus discípulos não iam aguentar a dor da cruz. Então ele chama 3 discípulos no caminho para Jerusalém e faz a experiência de subir a montanha, como Abraão, como Moisés, como Elias, como muitos profetas. Jesus sobe a montanha, é o lugar do encontro com Deus, com o Pai. E Jesus, ele manifesta a glória do céu, a glória do mistério da eternidade, aquela que foi prefigurada na lei e nos profetas. E 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, contemplam essa glória. É interessante, irmãos, esses 3 discípulos são os 3 discípulos que também vão subir o Monte das Oliveiras na quinta-feira santa, antes da prisão, e vão contemplar a humanidade de Cristo ferida de medo e de dor. Pedro, Tiago e João veem em Jesus a glória. O rosto dele ficou branco, as vestes brancas como nenhuma lavadeira deste mundo poderia alvejar. É Deus. Nós vimos a glória de Deus, e de um lado e de outro, Moisés e Elias, a lei, os profetas, ou seja, toda a história da salvação eles contemplam por um instante. Mas essa glória vai acabar. Pedro, Tiago e João diz: Senhor, vamos ficar aqui é bom. E Jesus diz: não contem a ninguém. Mas eles desceram da montanha e falavam entre si daquilo que eles viram. Jesus prepara a igreja para o Calvário. Pedro, Tiago e João somos nós, a igreja que caminha nesta quaresma para a cruz. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência de morte, de enfermidade, de dor, de depressão, de medo. Eu sei que muitos de vocês ou já passaram ou estão passando por um momento assim. A cruz que toca toda a humanidade, tocou Abraão quando Deus pediu o seu único filho, tocou todos os homens e mulheres da história e nos toca. É a cruz que Jesus quer carregar. É a cruz que Jesus quer viver e experimentar de tal modo que sua vida seja entregue com liberdade, com amor. A cruz é um mistério de dor, que se nós não estivermos passando por ela com um olhar sobre a glória que virá depois dela, nós não somos capazes de suportá-la. Por isso Jesus, ele nos oferece um pouco da sua glória e nos ensina neste domingo que a vitória vem depois da cruz,
que a glória vem depois da cruz. Pedro, Tiago e João, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, eles tiveram tanto medo da cruz que eles dormiram, pegaram no sono. Eles tiveram medo, porque eles viram Jesus suando sangue de tanto medo da cruz. Esse medo de Jesus é o medo de toda a humanidade do sofrer e da morte. Ele assumiu, ele carregou sobre si, para que nós vencêssemos a dor tão misteriosa do sofrimento e da cruz que todos nós, homens e mulheres da história, ou experimentamos, ou estamos a experimentar, ou experimentaremos. Por isso eu queria me dirigir para vocês, irmãos, neste tempo quaresmal, e dizer que Cristo já carregou a sua dor. Cristo, ele já carregou em si o seu sofrimento, as marcas da cruz. E hoje, de um jeito muito amoroso, ele nos fala da glória. Ele nos mostra a beleza da ressurreição, que ainda não chegou, mas vai chegar. Ele nos mostra a beleza do seu corpo glorioso por um instante, que é a promessa de Deus para todos nós. O que vem depois do câncer, para você que está com câncer, é a vitória. O que vem depois do Covid, do medo, da depressão, da síndrome do pânico, a dor da separação na sua família, a dor do alcoolismo do seu esposo, o que vem depois do sofrimento que hoje você carrega, é a ressurreição. Se o peso da cruz nos amedronta, Cristo nos promete hoje a sua glória que um dia virá. Por isso que, como igreja, neste caminho quaresmal, nós somos chamados a contemplar a cruz. A contemplar a cruz que, na sua misteriosa e terrível visão, nos aponta o mistério da vitória sobre o mal. Por isso que Paulo vem dizer uma frase muito linda: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode, neste segundo domingo da quaresma, dizer com o coração aquilo que Paulo diz aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria junto com Ele? Como não nos daria junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Paulo diz: Deus que os declara justos. Quem nos condenará? Jesus Cristo que morreu, ou melhor, ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ninguém é capaz de nos condenar. Nenhum sofrimento é capaz de decidir o sentido da vida, porque depois da cruz virá a vitória que Cristo nos alcançou com a sua entrega, com o seu amor. Peçamos ao Senhor, neste tempo de isolamento, de incertezas, a esperança de contemplar no mistério da dor da cruz a vitória que vai chegar. Assim seja. Amém. Vamos ficar de pé e professar juntos a fé da igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. No término de cada prece, está ouvindo bem? Todos dizem: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ouvimos, Cristo, atendei-nos. Guiai o Papa Francisco no pastoreio de vossa igreja e conduzi os bispos, presbíteros, diáconos e os agentes de pastorais, nós vos pedimos. Cristo, ouvimos, Cristo, atendemos. Ensinai-nos a ser uma igreja servidora da vida e da unidade. Que esta nossa comunidade se comprometa em mostrar o vosso rosto resplandecente ao mundo, nós vos pedimos. Cristo, ouvimos, Cristo, atendei-nos. Fazei que as igrejas cristãs permaneçam no espírito da fraternidade sincera, para que se tornem, com vossa presença, uma cidade forte e inabalável. Nós vos pedimos. Cristo, ouvimos, Cristo, atendei-nos. Tudo isso nós te pedimos ao Pai por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o canto das ofertas, coloquemos diante do altar a nossa vida. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em que buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele estás no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. É com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela sua paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Idalice Danta, 7º dia de falecida. Maria Soares Filha, 30º dia de falecida. Lourdes de Carvalho. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Ontem eu vi a notícia de um padre que na UTI, por causa do Covid, deram a ele e ele pediu a graça de celebrar a sua última missa. Ele não sabia que era a última missa dele. Hoje esse padre, ele entregou a vida a Deus, um padre já idoso. Naquele padre que é brasileiro, a gente enxerga o sofrimento e a dor de muitos brasileiros. São mais de 250 mil mortos, 250 mil vidas, famílias que foram dilaceradas porque perderam entes queridos. Em meio a tantas cruzes deste momento, vamos pedir ao Senhor a graça de contemplar um pouco da sua glória. Que Deus derrame sobre o mundo a graça da cura, a graça da restauração, sobretudo, que Deus derrame sobre a humanidade a graça da conversão, neste tempo em que nós vivemos. Por isso, como filhos e filhas de Deus, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra eu serei salvo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medidas. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em dar-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por um instante. Eu queria me dirigir para muitas das comunidades que essa semana, infelizmente, tivemos que desmarcar
as missas, as comunidades da zona rural, e dizer para cada um deles que esperaram, mas que por conta desse decreto do governo, infelizmente nós não podemos estar. Em breve estaremos juntos celebrando com vocês, e se Deus permitir, vamos viver a Eucaristia, que é o sustento de cada comunidade em uma paróquia. Também continuar aquele clamor, aquele pedido para as famílias que ainda têm os seus filhos que não foram batizados, podem procurar a nós, a Secretaria Paroquial. Apesar de nessa semana também termos que desmarcar alguns batismos, nós vamos dar continuidade à marcação. Você pode vir agendar e, se Deus permitir, talvez já nessa semana podemos dar continuidade. Ficamos nessa espera se o decreto do governo fica realmente até amanhã, às 5 horas da manhã, ou se será prorrogado ou em algum outro decreto municipal. Mas, de todo modo, queremos dizer para cada um de vocês, vale a pena nesse tempo termos o cuidado, termos o recolhimento, para evitarmos futuros danos e não propagarmos esse vírus que tem, infelizmente, tirado a vida de muita gente. Não é motivo para também perdermos o sentido da vida, perdermos a fé. Não é motivo para perdermos a esperança de dias melhores. Depois da cruz vai vir a vitória. Depois de tudo isso, com certeza viveremos um tempo melhor. É o que esperamos em Deus que aconteça para todos nós, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E queria também agradecer ao coral, temos aqui algumas crianças, infelizmente nem todas puderam vir. Parabéns, Léo, obrigado. A Pascom, muito obrigado, Tony, por todo o trabalho e a missão realizada. Aos coroinhas, aos ministros, a todos vocês. É bom estarmos juntos, mesmo com todo este cuidado e em tão poucos, para celebrarmos a Eucaristia. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome
Construamos a plena unidade no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo reunido na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo reunidos na diversidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo